Bom dia. Bom dia, Barreto, bom dia, Coutinho, bom dia para quem está acompanhando a gente, bom dia para também o papai, Barreto. Até agora foram 6 jogos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Faltam 2 no dia de hoje, Flamengo e Atlético Mineiro, e São Paulo e Atlético Paranaense. Dos 6 jogos, o Botafogo jogou na terça e ontem 5 partidas. Desses 6 confrontos, entendo que o Botafogo esteja com a situação dele encaminhada, mais uma vez, encaminhada para poder chegar às quartas de final. E por que isso? Porque construiu o placar mais vantajoso, diferença de 2 gols. O 2-0 foi a vantagem mais ampla que se abriu, né? Exatamente. E além disso, o Botafogo, eu entendo que tenha mais recurso técnico, tem mais time e tem mais elenco que o Bragantino. Então, assim, de novo, o Botafogo encaminhou, de repente, a classificação dele para as quartas de final. Nos outros 5 confrontos, tudo aberto, e a gente vai ver hoje, né, o que vai acontecer nesses 2 jogos entre São Paulo e Furacão e Flamengo e Galo. E em cima do que o Coutinho falou, eu sei que não cabe discussão, porque o Campeonato Brasileiro é de um jeito, com 38 rodadas, a Copa do Brasil é do outro, mas fica muito claro para mim que em jogo de Copa, em jogo de mata-mata ou somente de mata, o comportamento do time é diferente. Ontem, só para citar 2 exemplos, Fluminense e Corinthians. Talvez se fossem jogos do Campeonato Brasileiro, esses 2 times não tivessem conseguido uma vitória. Quem já deu o primeiro passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil foi o Botafogo, que entrou em campo ontem, venceu o Bragantino por 2-0. Gols do Montoro, esse garoto que está mostrando já todo o seu talento, e Alexander Barbosa também. A gente está vendo aí os gols da partida. Hernan, é um Botafogo que mostra esse bom momento que vem vivendo, né, no início de trabalho ainda com o David Ancelotti, mas que já vem mostrando aí suas virtudes, suas valências. Marcou o primeiro gol. Aliás, esse garoto, ele é diferente, esse Montoro, né? Como ele já mostra tanto talento, e um Botafogo que vai aí se encaminhando para, claro, não tem nada decidido, mas dá um passo importante rumo às quartas de final. Ele é serelepe, esse moleque aí. Gostei. Ele não para, ele é um jogador de muita movimentação. Gosto do Correa também, é um jogador que encaixou bem. Você vê que o gol é de um time que está sendo bem treinado, que está trabalhando. Já está entrosado. Que tem entendimento. O Botafogo construiu muito no jogo de sábado contra o Corinthians. Poderia ter saído com um resultado maior. Você vê que essa jogada, os defensores sobem e aí o cruzamento... Isso é gol de treino. Esse gol aí é gol de treino, de trabalho, de saber o espaço que você vai ocupar, do entendimento dos jogadores na hora de atacar, de você não só ocupar o espaço, mas você também aumentar a quantidade, se tem a superioridade numérica, como a gente gosta de falar no futebol, e entrar com mais jogadores do que defensores na área. Então, assim, é movimento de treino, é um time que está se entrosando cada vez mais e é um time que vai dar trabalho daqui para frente. E repito o que eu estava dizendo, sábado poderia ter feito um resultado colossal em cima do Corinthians. Poderia ter feito um 3-0 ali tranquilamente, porque o Corinthians não jogou nada. O Corinthians correu atrás do Botafogo o primeiro tempo inteiro. Mas segundo tempo melhorou. Assim, faltam ajustes ainda, um trabalho que está começando, é um trabalho que está se firmando, mas esse Botafogo vai dar trabalho, eu não tenho dúvida. É um Botafogo que já se encontra mesmo com um trabalho tão iniciante ainda, PVC? Vai dar trabalho? Já mostra isso? Eu acho que o Botafogo tem um time novo e como um time novo ele tem muito talento. Ontem jogou muito o Montoro, em segundo lugar o Savarino e em terceiro lugar o Marlon Freitas jogou um partidaço também. Acho que são 3 jogadores que são pilares dessa equipe. Só que Mas, se você pegar... sobre ontem ainda, poderia ter resolvido primeiro tempo. A fatura já, né? Poderia ter... Como o primeiro tempo contra o Corinthians. Bem que contra o Corinthians, ele não teve tanta chance clara. Mas ele fez 1-0 no primeiro tempo, se tivesse feito 2-0 no primeiro tempo, ganharia o jogo. Eu acho que o segundo tempo do Corinthians, o Corinthians reagiu. Sim. O Corinthians foi melhor. Poderia ter vencido o jogo, inclusive. O Corinthians foi melhor que o Botafogo no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi muito bom. Como ontem, o primeiro tempo do Botafogo foi extraordinário. Agora, eu acho que tem... Vamos pegar o time do ano passado? John, Vitinho, Alexander Barbosa,
Alex Telles, 4. A defesa está estabilizada, perdeu o Bastos, que continua machucado. Marlon Freitas, o Gregory foi embora, 5. Luiz Henrique foi embora, Almada foi embora, Igor Jesus foi embora. Savarino, 6. Você perdeu metade do time. Então você tem metade do time para construir essa estabilidade, que ela vem porque o Montoro está jogando muito, o Savarino jogou muito ontem. Mas o Botafogo tem um elenco extraordinário, excelente. Agora, é um time que está mudando muito de semestre em semestre. Isso não é necessariamente um problema. Mas a solução, o lógico, seria você ter um time estável por um ano inteiro. Mas, vou te falar, desculpa, pro torcedor, PVC, o torcedor quer saber de ganhar. Se trocar de jogadores a cada semestre, o bom é que a galeria de fotos com jogadores dos torcedores vai aumentar. Tá, mas então me conta quais são os times na história do futebol brasileiro que a gente lembra que mudaram completamente. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Para o torcedor, se você estiver ganhando, brigando por título e conquistando, pode trocar de time. Eu acho que o ponto é mais fácil ganhar mantendo ou é mais fácil É muito mais fácil mantendo. Então, é esse o ponto. Se trocar e ganhar, tá tudo certo. É que é um desafio maior, né? Você quer ver Então, mas é que os jogadores se valorizam também e vão embora. O clube ganha dinheiro, né? O próprio Igor Jesus, o Gregory. Vou pegar um caso que é delicioso de ficar lembrando de memória, vai? São Paulo 91, 92, 93. Sim. Certo? Ótimo exemplo. Os times são diferentes de 91. Paulista brasileiro, Libertadores brasileiro. Mas a espinha dorsal estava ali. Né? Então você pega... Mesmo o Palmeiras agora, né? Exato. Que agora está perdendo a espinha dorsal. O Palmeiras de 2020, campeão da Libertadores, quando foi campeão brasileiro de 23, tinha 6 titulares iguais. Sim, a espinha dorsal. De 20 a 23. O São Paulo de 91, campeão brasileiro, vamos lá, 7, na final Zé Teodoro. Antônio Carlos, Ricardo Rocha, Leonardo, esse time mudou. 91. Ronaldão, Adilson, Raí, Macedo, Miller e Cafu. Você estava ali, Macedo, Miller, Raí, Cafu, Ronaldão, estavam até o final lá. Sim. 93, o time campeão mundial. Sim. Essa rodada das oitavas de final da Copa do Brasil começou ontem com a vitória do Botafogo sobre o Bragantino pelo placar de 2-0. E a gente vai colocar os gols da partida que aconteceram no primeiro tempo. Primeiro gol aos 16 minutos com o Álvaro Montoro na jogada do Vitinho, fazendo 1-0 para o Fogão. Jogou muito Montoro no primeiro tempo, muita bola. E o jogo no tapetinho, né? Isso. Esse é o Botafogo Way, como diria o John Textor. E aí, meus amigos, 16 minutos depois, Alexander Barbosa. Nessa jogada aqui do Cuiabano, que cai ali na esquerda, né? O Cuiabano faz o cruzamento e o zagueiro Alexander Barbosa faz 2-0 e foi só. Isso aconteceu no primeiro tempo. Isso, uma bola recuperada pelo próprio Barbosa, que depois se lança ao ataque e cabeceia para marcar. O Barbosa fez uma jogada de líbero das antigas, né? Aquele jogador que jogava numa linha de 3 e não era só a sobra. O líbero em italiano significa livre, né? É uma posição criada no futebol italiano, inclusive. E o líbero, quando retomava a bola, ele tinha total liberdade para atacar. E foi com o Alexander Barbosa, ele rouba a bola e continua na jogada. Ele foi muito bem. E porque com o David Ancelotti, a tendência é que o Botafogo recupere e acelere o jogo, né? Não é um time de cadência. Eu acho que a grande sacada, que não é muita coisa também, do David Ancelotti pro jogo de ontem, foi colocar o Álvaro Montoro de novo jogando no habitat natural dele, que é o lado esquerdo. Né? Botafogo! Quem tá com a gente para falar do Fogão é o Rodrigo Brandão. Vitor, vamos repercutir uma informação que surgiu ontem a respeito do atacante Rafa Mir. Atacante de 28 anos, tem 1,91 m. Ele pertence ao Sevilha da Espanha, mas atuou a última temporada pelo Valência. Estava emprestado. O jogador tem contrato com o Sevilha até junho de 2027. No entanto, ele não faz parte dos planos da equipe espanhola e foi oferecido ao Botafogo. O Sérgio Santana, setorista do Botafogo do portal GE, trouxe a informação de que o Botafogo
chegou a formalizar uma proposta e que a negociação está em andamento. Ele poderia vir até de graça, já que não faz parte dos planos do Sevilha. O que está pegando é a pedida salarial do jogador. Uma outra apuração feita pelo nosso colega Vene Casagrande dá conta de que ele está pedindo 4 milhões de euros por temporada, que daria 25,4 milhões de reais. Se a gente for dividir isso por 12 meses, seria um salário de pouco mais de 2,1 milhões de reais por mês. Valor que o Botafogo não aceita pagar. Um outro colega nosso, o jornalista Matheus Medeiros, trouxe a informação de que este é apenas um dos motivos pelo qual o Botafogo não quer fechar. Mas existe um outro motivo, este muito mais grave. O Rafa Mir, ele está respondendo a um processo na Espanha por ter sido acusado por 2 mulheres de agressão sexual. Ele chegou a ser preso na Espanha, ficou detido por 2 dias, foi liberado e está respondendo a esse processo em liberdade. Esta seria a segunda recusa do Botafogo por um jogador vindo da Europa. A gente lembra, semana passada a gente trouxe a informação de que o atacante Taremi, atacante iraniano da Inter de Milão, chegou a negociar com o Glorioso, mas a pedida salarial dele também foi considerada alta e ele acabou não vindo. Uma coisa é certa, o Botafogo busca um atacante para fazer sombra ao Arthur Cabral, segue no mercado atrás desse jogador. Lembrando que o Botafogo só tem o Mastriani como um substituto do Arthur Cabral. E pelo andar da carruagem, esse jogador deve ter o mesmo destino do Juan Cruz e do Elias Manuel. Deve ser emprestado, tendo em vista que ainda não teve chances com o David Ancelotti. Por isso, a importância e a urgência de se contratar um centroavante para ser o reserva do Arthur Cabral. Uma outra notícia que repercutiu ontem envolvendo o Glorioso é a de que o John Textor está formando uma nova empresa nas Ilhas Caimã, chamada de Eagle Football Group, que terão apenas Botafogo e Molenbeek. Mas para isso ele teria que recomprar esses 2 clubes da Eagle. A ideia é se separar do grupo envolvendo o Lyon. Mais tarde, dentro do Papo 2, com mais tempo, a gente vai trazer mais detalhes dessa ideia do John Textor e também vamos trazer mais informações sobre o time, que começou a preparação visando a partida contra o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, Vitor. Valeu, Brandão. Essa eu vou chamar o Jorginho, não vou chamar o Farias, não. Como é que ele vai comprar o clube que já é dele, Jorginho? Eu entendo. É porque só é parte dele, agora vai ser todo dele. É isso que eu entendo. Eu entendi. É um percentual que ele tem, mas agora ele vai colocar a grana toda. Não, eu não entendi, não vai. É assim, tem capital aberto, tem capital fechado. Era aberto, agora vai ser fechado. O capital é aberto ou é fechado? É fechadaço. É fechado? Tá fechado. Bom. Ô Farias, o pacote completo Rafa Mir não compensa, né? Claramente. Acho que não, partindo do ponto de vista financeiro, né, Vitor? O Botafogo nem é muito de entrar nessas loucuras. Quando entra pra pagar um salário muito alto, é aquele jogador que chega já com status um pouquinho mais elevado. O fato é que o Botafogo precisa de um outro centroavante. E precisa porque o Arthur Cabral é ruim? Não. Precisa para ter uma disputa legal. O Mastriani claramente não é o cara que vai disputar a posição com o Arthur Cabral. E eu já tô me antecipando e falando sobre isso, porque já tem uma galera pegando no pé do Arthur Cabral de uma maneira exagerada. É óbvio que o centroavante pago para fazer gols não pode perder um gol daquele diante do Bragantino, ainda mais no mata-mata. Mas o Arthur Cabral tem sido um jogador que tem demonstrado recurso, ele tem faro de artilheiro, ele vai entregar muitos gols ao Botafogo na temporada e algo até tem me surpreendido nele, a movimentação dele fora da área, eu imaginava que seria até menor. Eu imaginava um cara mais estático, buscando mais o pivôzão, e ele tá vindo no meio campo, buscando, trabalhando. Muitas vezes ele recebe a bola, faz o giro, encaixa um passe para quem tá aberto nas pontas. É um jogador muito interessante, mas é óbvio, um clube como o Botafogo, com o investimento que tem hoje, com o elenco que tem, com as aspirações que tem, precisa de 2 centroavantes disputando a posição. Ano passado o Igor tomou conta, mas tinha um Tiquinho ali na rebarba. Não era a melhor fase, mas tinha um cara experiente, qualificado na rebarba. E esse ano o Botafogo precisa. Teve o Diego Costa também, há 2 anos atrás. O Botafogo precisa de mais um centroavante, isso tá muito claro. O Botafogo sai na frente do Bragantino, vence muito bem por 2-0 a primeira partida do mata-mata. Eu tô com 20 anos do Delicani. Estudou as características desse jogo, estudou a pressão que o Botafogo fez e um baita primeiro tempo principalmente, né? O primeiro tempo foi em outra rotação, foi algo acima do normal do Botafogo e quase uma vingança, né? Porque o confronto entre os times no Campeonato Brasileiro era de um Bragantino que pressionava muito, que encaixotava o Botafogo e que pouco permitia com que o Botafogo escapasse dessa pressão. O Botafogo fez o mesmo com o Bragantino nesse jogo no Newton Santos. Fez assim,
muita pressão, um time muito intenso, roubando muita bola em cima e com uma variação muito legal tática pra gente notar aqui. Bastante conteúdo, bastante coisa legal nesse começo de trabalho do Ancelotti. O veneno do Bragantino voltou contra ele ontem. Cara, basicamente, e a gente vai ter exemplos, inclusive o segundo gol é um exemplo disso, de um Bragantino que tenta sair muito, pressionar muito, e aí fica exposto na defesa, fica com menos jogadores na defesa, e toma o gol dessa maneira. A gente vai ver isso aqui. Já deu um spoiler de um golaço, mas antes da gente começar a análise aqui, você, torcedor de Botafogo, que é bem assíduo no canal aqui, reclama muito da nossa camiseta aqui, inclusive, queria pedir para você, a gente tem a opção de clube de membros aí, a gente tem um Pix rolando na tela para apoiar o nosso projeto. Isso ajuda muito a gente continuar crescendo e ajuda também a gente a atualizar essa camisa que vocês tanto reclamam por aqui. Mais uma vez eu peço também que curte, compartilha, divulga nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreve, que isso também nos ajuda aí muito. Vamos para análise? Vamos nessa, vamos começar a entender esse Botafogo do David Ancelotti, que varia entre duas estruturas interessantes. Mas antes, um mecanismo, né? O Montoro, na teoria, o ponta esquerda que joga muito para dentro, né? Porque é destro e é um jogador que consegue combinar muito de maneira curta. Ele saiu do centro do campo e foi se aproximar à lateral, foi ganhar amplitude. E o Cuiabano, que vai dar esse passe no Montoro, vai ultrapassar no meio espaço entre o zagueiro, Pedro Henrique, e o lateral, o Andrés Hurtado, né? E aí esse lance vai gerar espaço, vai gerar uma opção de passe interessante. Ele ultrapassa, o Lucas Barbosa não vai conseguir acompanhar o Cuiabano, que é muito rápido e é muito explosivo sim, o passe do Montoro é muito bom, e aí o Cuiabano tem um espaço muito bom para cruzar. Qual que é o problema? O cruzamento tem liberdade, ele bate bem na bola, mas 2 do Botafogo para 3 do Bragantino na jogada posicionados. É um cruzamento que não é o melhor do mundo. E é difícil, exato, é difícil de você ganhar quando você está em inferioridade, quando você não está em maioria dentro da grande área, né? O cruzamento até é bom. O Botafogo vai até conseguir ganhar essa primeira bola com o Arthur Cabral, mas a bola sobra com a defesa do Bragantino. A gente acelera para mostrar agora a fase de construção de jogada, no 3+1 com o Caio, com o Barbosa e com o Newton, pelo lado esquerdo da construção, como fazia o Gregory até ele, enquanto estava com o David Ancelotti, né? E a gente vai ver mais pra frente, na construção do gol, começa assim também. Exatamente, cara. E o Marlon Freitas como esse primeiro jogador. 3+1 nessa construção do Botafogo. E isso significa que o quê? 6 jogadores estão atacando a última linha. E é verdade. Você tem o Vitinho, o Arthur, o Savarino, o Arthur Cabral, o Montoro e o Cuiabano. 6 caras marcados por um 4-4-2 do Bragantino, né? O que acontece? 3-1-6. 6 do Botafogo, né? Faltou até dedo para colocar os 6 caras que atacam a última linha. Contra 4 jogadores da última linha do time do Bragantino. Isso necessitava que os pontas, o John e o Lucas Barbosa, o John que não é um ponta de origem, mas marcava pela esquerda no 4-4-2, descessem para acompanhar os alas, Vitinho e Cuiabano. E a gente percebe que as duas linhas de 4 do Bragantino estão bem aproximadas, sim. Mas o distanciamento para outra linha de 2, né? Exatamente. E isso segurava o John, que é o melhor jogador do Bragantino, que é um jogador muito influente e que ficou mais ou menos como secretário de lateral nessa partida. Por quê? Porque o Vitinho subia toda hora. Toda hora. E se ele não acompanhasse essa jogada por aqui, o Vitinho ia sair sozinho em vários momentos, né? E acontece isso ao longo da partida. Muito bem. Estruturas colocadas. O Vitinho vai tocar essa bola para trás e olha o movimento de novo. O meia direita, Arthur, vem jogar em amplitude. O lateral direito, Vitinho, vem jogar por dentro. Aquele mesmo movimento que fez o Cuiabano com o Montoro, né? O que isso acontece? O Vitinho vai retornar essa jogada, o Botafogo vai ter de novo a bola na fase da construção e a gente acelera o lance por aqui e aí o Caio vai encontrar o passe no Arthur. O Vitinho, por dentro, ultrapassa. É o mesmo movimento que o Cuiabano fez. Mas você percebe que essa movimentação deles bagunçou a defesa do Bragantino. Exatamente. E o John, que estava marcando o Vitinho, perdeu o referencial. Não sabia quem marcar mais. E aí o Vitinho ficou livre de marcação para atacar entre o zagueiro e o lateral esquerdo. Esse meio espaço que está aberto porque o Arthur está muito em amplitude. A bola é muito boa. O Vitinho vai conseguir chegar bem no fundo para fazer esse cruzamento. E aí sim, o Botafogo, onde a bola vai, em igualdade numérica. 1 contra 1, Montoro contra o Hurtado por ali. E correndo de frente, né? Exatamente. E aí o Montoro chega de frente, bate bem na bola, crava o primeiro pro Botafogo e muda um cenário de um jogo que nos primeiros minutos estava muito complicado e muito equilibrado, né? Muito bem, o Vitinho vai aparecer no meio novamente. E eu quero trazer aqui uma coisa importante. O Ancelotti cita no time do Botafogo, quando ele, antes dele chegar, numa entrevista ao Marca, ele fala que o time que mais agrada a ele no futebol hoje é o PSG. Estava trabalhando no Real Madrid, mas quem mais agrada a ele é o PSG, né? Por quê? Porque é um time que tem uma estrutura, mas que muda de posição a todo momento. É o caos
organizado. É a bagunça organizada, né? São caras que estão dentro de uma estrutura desse 3-2-5 no PSG, mas que transitam entre funções e conseguem dessa maneira bagunçar a defesa adversária. É isso que ele está tentando fazer com o Botafogo. Esse lance é um exemplo muito claro. O Arthur em amplitude, o Savarino como médio pela direita, Arthur Cabral, Montoro, lá do outro lado o Cuiabano. O Marlon Freitas e o Vitinho são 2 volantes nesse momento da jogada. O que vai acontecer? O Savarino vai ficar, o Marlon Freitas e o Vitinho vão atacar essa última linha do Bragantino. Não deixa de ser um 3-2-5, mas com jogadores diferentes. Por exemplo, o Vitinho faz essa linha de 2. Exatamente. Não deixa de ser. A estrutura não muda, mas os jogadores diferentes fazem funções diferentes. Os dois infiltram, o Savarino se aproxima, o passe do Marlon Freitas é, embaçado e o Vitinho fica livre de marcação para finalizar uma bola próxima. 2 jogadores que não estavam na linha de 5 final foram os 2 jogadores que filtraram para terminar a jogada. Que concluíram a jogada. Como é que você marca isso? É difícil demais de marcar esse tipo de jogada. Mas não tem só isso. Ele também aposta numa estrutura que era muito utilizada pelo Real Madrid, né? Da construção com 2 zagueiros em amplitude, 2 laterais bem espetados e os 3 médios fazendo essa parte para conseguir ter espaço no meio e de fato construírem a jogada, né? E a bola vai acontecer, essa jogada vai acontecer agora no time do Botafogo. O Vitinho bem aberto e o Cuiabano bem aberto. Caio e Barbosa, zagueiros em amplitude, com o Marlon Freitas, o primeiro volante, e também com o Newton pelo lado esquerdo da construção. Eu vou voltar para te mostrar. Por que eles estão tão abertos assim? Por que os zagueiros estão tão afastados da jogada? Está muito espaçado? Não. É para dar espaço ao Marlon. É para abrir esse clarão no meio-campo, na pressão do Bragantino. E até pelo Marlon ser o jogador mais qualificado nessa saída até de uma possível bola longa, enfim. Exatamente. Você tira um pouco dessa pressão de cima dele com jogadores abertos ali, você consegue ter uma qualidade no passe melhor. E é interessante, né? Aqui o Newton se aproxima da jogada, a jogada não acontece, a bola vai ser virada. O John vai dar esse passe no Vitinho por aqui, o Marlon se aproxima, o Newton do outro lado e o Savarino se aproxima por aqui. E a gente percebe uma pressão bem encaixada do Bragantino também. Claro, o Bragantino pressiona muito bem no futebol brasileiro. Você tem o Savarino por aqui. O Savarino vai se aproximar quando a bola vier para o lado direito. O Newton vai se aproximar quando a bola vier pelo lado esquerdo. A saída sempre apoiada pelo Marlon Freitas. Nota o padrão. Nota como esse Botafogo é organizado pelo Ancelotti nesse momento. O Vitinho não consegue dar essa bola e aí o princípio do terceiro homem. O Caio vai lançar, a bola vai ser sustentada e vai ficar no pé do Marlon Freitas para romper essa primeira linha de pressão do Bragantino, que é muito bem feita. Aqui é a sustentação do Arthur, o Marlon fica com ela e encontra o Newton. O Newton vai fazer uma jogadaça para virar essa bola pro Montoro lá do outro lado. Olha o passe que ele dá. E eu elogiei a bola do Marlon, achei que a bola do Marlon não foi tão boa assim pro Newton, inclusive. O Newton clareou bem o jogo. Exatamente. Aí você pega, o Montoro faz uma jogada, faz uma graça ali pra cima do Hurtado, fica passando o pé por cima da bola e o Savarino vai aparecer. Olha o Vitinho infiltrando por aqui e você tem Montoro e Cuiabano pela esquerda, com o Arthur centralizado, o Arthur Cabral, né? E o Arthur com o Vitinho pelo lado direito, com os 2 jogadores da construção, Savarino e Marlon Freitas e o Newton posicionado como um terceiro zagueiro da esquerda com os outros 2 zagueiros. É um 3-2-5 do Botafogo, né? Então, varia taticamente, varia as estruturas táticas, sempre de maneira organizada, e gera mais uma chance com o Savarino. E até por isso eu acho que a escolha do Cuiabano em vez do Alex Telles. Alex Telles foi, até tentei procurar e não vi se ele tinha algum problema de lesão, enfim. A escolha ontem foi o Cuiabano, até para dar mais essa amplitude, dar mais esse campo pelo lado esquerdo. Ter esse ataque ao fundo com um jogador que é mais rápido, né? Isso. E esse é o lance do segundo gol. Repara, a construção do Botafogo muito bem pressionada pelo Bragantino, que está muito encaixado nessa marcação. Você tem o Newton aberto como zagueiro da esquerda por aqui, o Marlon Freitas nesse 3+1 que a gente já viu ao longo da partida. Olha o Bragantino, vai subir com o John, vai subir com o Gabriel por aqui para fechar esse tipo de jogada. O passe é na fogueira e o Marlon erra. Exatamente. Tá muito encaixado. Quando você pressiona organizado, você também ataca organizado. Você rouba a bola, ocupando racionalmente o espaço para de fato conseguir ter uma qualidade para atacar. Olha o Bragantino com vários jogadores no campo de ataque, até em superioridade numérica se a gente for contar, mas o Barbosa rouba. E essa roubada do Barbosa é usar exatamente o que o Bragantino mais gosta de fazer, que é pressionar contra o Bragantino, porque o Barbosa rouba e deixa meio time do Bragantino para trás. E aí olha a superioridade numérica do Botafogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Botafogo contra 4 jogadores do Bragantino. Aí, se você fizer um mínimo, se você tomar a decisão mais simples, tá? Se você tomar a decisão mais óbvia, você faz o gol. Olha isso aqui.
4 jogadores do Botafogo infiltrando contra 2 jogadores do Tava Bragantino. bom pro Cuiabano cruzar essa bola, né? Pô, tava excelente, né? Ele sonha com essa bola pra cruzar ali pelo lado esquerdo. O cruzamento é perfeito. O Barbosa vai infiltrar livre, obviamente, são 2 pra marcar 4. O Barbosa cabeceia e consegue fazer o gol. Cara, esse foi um golaço. Baita gol, Um baita golaço. gol. É porque assim, a participação do Barbosa é fantástica na jogada, ele começar ela e terminar, sendo que o Bragantino tinha uma boa situação de gol. Então ele não foi só uma bola que ele saiu construindo da defesa, não, ele evitou uma situação de gol e terminou lá na frente, deu cruzamento do Cuiabano, enfim, a jogada de forma tática é um golaço, porque a gente sempre valoriza o chutão de fora da área, o golaço no ângulo, o gol por cobertura, etc, etc. Mas, cara, um gol construído assim é muito bonito. Muito bonito mesmo. E assim, é um Botafogo que sai de um 3-1-6 para em determinados momentos um 3-2-5, que consegue também construir num 4-3-3. Muita variação, muita noção do que fazer com a bola e lucidez dos jogadores e um trabalho curto, é verdade, mas que mostra princípios táticos muito claros com o Ancelotti, né? Um deles, a pressão. Tanto pós-perda, quanto na pressão também na saída do adversário. E isso a gente termina o vídeo mostrando, tá? A jogada acontece pelo lado direito, o Bragantino tenta sair. Olha o Arthur, já rouba a primeira, já encaixa a bola com o Vitinho, que perde de novo. A gente anotou até como perde e pressiona maluco, né? Exatamente, normalmente é assim mesmo, é sempre maluco. E olha o Arthur novamente, vai conseguir de novo pressionar logo depois que perde a bola e retomar novamente pro Botafogo. E aí o Caio, até não tem tanto taticamente nessa jogada, mas o Caio faz uma jogadaça pelo lado direito ali também, tá? Olha a jogada que ele faz, até confundiu até a nossa marcação por ali e aí sofre uma falta que gerou bola na área pro Botafogo. Mas a questão que você quer chamar a atenção é esse perde e pressiona. Então você perde 2, 3 vezes a bola e mesmo assim no mesmo canto você consegue recuperar e ter a posse e daí sofre uma falta lá na frente. Exato, exatamente. E é um Botafogo que fez isso ao longo de todo o primeiro tempo e em grande parte do segundo. Assim, condicionamento físico excelente do Botafogo nesse momento. E jogou o Mundial, né? Isso é importante colocar. Mais uma vez, o exemplo praticamente aos 40 do primeiro tempo esse lance, tá? O Arthur Cabral marcando aqui a saída do Bragantino, aqui o... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.